despertador toca às 7 horas da manhã e uma mão imediatamente bate para silenciá-lo. Reiko senta-se lentamente, pega os óculos da mesa de cabeceira e olha fixamente para o teto. Ela está vestindo apenas um top revelador que cai solto de seus ombros, a renda de sua roupa íntima mal coberta. Ela liga a pequena TV no canto, deixando um murmúrio baixo de um comercial preencher o silêncio. Ela vai até o balcão e corta um pedaço de melancia para o café da manhã, comendo enquanto... Ela pega um cigarro e um isqueiro da mesa bagunçada e sai para a varanda. Sentada em uma cadeira de plástico, ela acende um cigarro e olha para a frente. Sua roupa íntima aparece sob a camisa larga, mas ela não se preocupa em ajustá-la. O prédio dela parece antigo, assim como os vizinhos próximos. Depois de terminar o cigarro, ela coloca a melancia que sobrou na geladeira. Ela vai para o quarto e troca de roupa, vestindo algo semi-formal e sexy. Ela pega as chaves, tranca a porta e segue pelo beco caótico. Alguns moradores locais a cumprimentam. Ela os cumprimenta de volta com mínima expressão, sem parar enquanto continua em frente. Finalmente, ela chega ao seu destino final, um edifício comercial de poucos andares. No balcão da recepção, seu chefe levanta o olhar e diz que ela deve bater o ponto em breve. Ela está no limite. Reiko assente e pega rapidamente seu cartão dirigindo-se ao scanner. Nesse momento, um cara passa correndo, Hajime. Ele pega o cartão do bandeja e bate o ponto antes dela. O horário dele é 8h59, enquanto o da Reiko é 9h01, e o DTR dela agora marca atraso. Eles passaram a manhã lidando com suas tarefas de rotina. Reiko vai até a mesa dele e entrega as listas para hoje. Ela mantém o tom calmo, mas menciona que foi marcada como atrasada porque ele furou a fila. Hajime tenta ignorar, mas começa a se irritar com as reclamações dela. Então oferece levá-la para almoçar como forma de compensação. Reiko volta para sua mesa. Seu chefe conversa com ela novamente. Ele diz: segundo Kowloon não é um lugar ideal para viver, mas a população nunca diminui. Talvez as pessoas não tenham uma opção melhor. Reiko não responde. Seu rosto se contrai ligeiramente. No almoço, Reiko sugere um café havaiano que abriu recentemente nas proximidades. Ela viu um folheto no início da semana e queria experimentá-lo. Mas Hajime interrompe, descartando a ideia. Ele diz que deveriam ir ao seu local habitual, Tintin. Eles acabam lá. E Reiko olha fixamente para o seu prato. Ela não parece empolgada. Hajime percebe. Ele para com os seus pauzinhos a meio caminho da boca e pergunta se algo está errado. Reiko admite que estava esperando experimentar o lugar havaiano. Hajime dá de ombros e diz que a comida do Tintin é ótima. Ela vai ver. Reiko não responde. Ela está distraída, ajustando os óculos mais do que o normal. Algo está errado com sua visão. Hajime comenta sobre isso. Ele diz que os olhos dela devem ter piorado de novo. Ela não diz muito, então ela tira colírio, Rabenuma Pharmaceutical. No momento em que Hajime vê, seu humor muda. Ele levanta a voz dizendo que não confia mais nessa marca. Desde que o filho do dono assumiu, as coisas têm piorado. Ele menciona uma linha de beleza duvidosa com o mesmo diretor e diz que isso o incomoda. Ele aconselha que se os olhos dela estão incomodando, ela deve apenas massagear alguns pontos de pressão. Ele se inclina e se oferece para fazer isso por ela, mas Reiko se afasta, claramente desconfortável. Com um sorriso seco, ela diz que preferiria não ser comparada a um gorila. A ofensa dói. Hajime franze a testa, seu maxilar se contraindo. A tensão é pesada entre eles até que a comida chega, quebrando o momento. Eles comem silenciosamente por um tempo. Então Reiko fala novamente. Ela menciona uma sala na Torre Sejong que está vazia há meio ano. Hajime explica o porquê. Muito sol à tarde, sem ar-condicionado. O interior parece... Ele diz que se alguém simplesmente pintasse corretamente, poderia ficar melhor. Reiko menciona como Hajime uma vez consertou uma porta em outra unidade. Ele diz que tudo em Kowloon é antigo, os proprietários são mesquinhos. Não adianta chamar a manutenção para pequenos defeitos. Mas ele ainda quer que os inquilinos se sintam confortáveis. Depois da refeição, eles voltam a pé. Reiko menciona a hora e diz que talvez pudessem tomar chá em algum lugar. Hajime a interrompe e diz que ela deveria ir a um oftalmologista. Seus óculos estão claramente errados. Ele diz que tomarão chá em outra ocasião, então vai embora. Enquanto ele desaparece pelo beco, para brincar com algumas crianças que o reconhecem. Reiko não o segue. Ela vai à clínica mais próxima e faz um exame de vista. Mais tarde naquela tarde, ela retorna ao escritório sem os óculos. Sua visão de repente está perfeita, menos 20 e 20. O chefe nota imediatamente e a elogia, dizendo que ela fica bem sem... Então ele se volta para Hajime e pergunta o que ele pensa. Hajime olha para ela e responde friamente, dizendo que prefere os óculos. Mais tarde naquele dia, Reiko e Hajime estão no terraço queimando madeira e móveis velhos. A fumaça sobe constantemente enquanto eles jogam pedaços na fornalha. Depois de jogar mais alguns pedaços, Hajime estica as costas e nota o objeto voador triangular pairando acima deles, o Generic Terra. A visão o leva a pensar que talvez eles serão punidos por queimar coisas. Reiko se pergunta se ele é contra isso. Está claro que ele é. Para ele, usar o dinheiro dos impostos para criar uma terra falsa parece inútil e frustrante. Enquanto o fogo estala, os dois fumam em silêncio enquanto contemplam a vista. Reiko começa a se perguntar quanto tempo aquele novo lugar de antes vai durar. Novos lugares em Kowloon geralmente não duram muito. Eles abrem com entusiasmo e fecham silenciosamente logo depois. Hajime vê isso de forma diferente. Para ele, Kowloon deve ser nostálgico. Os postes de luz piscando, os becos mofados e os vizinhos barulhentos fazem parte de sua identidade. Ele até compara a se apaixonar. Talvez seja isso que faça as pessoas ficarem. Em sua mente, Kowloon deve permanecer como é. É por isso que novos lugares não permanecem. Eles não precisam deles. O lugar deve continuar nostálgico. Reiko!
Ela não sente nostalgia pelo lugar em si. O que ela sente, inesperadamente, é uma sensação de nostalgia em relação a Hajime. O momento muda depois que ela diz isso. Uma leve awkwardness se instala. Ela tenta esclarecer suas palavras, mas quando se vira para Hajime, ele já está olhando para ela. Seus olhos se encontram, e o ar entre eles se intensifica. Ele percebe as rugas de expressão dela e a provoca silenciosamente. No dia seguinte, Reiko chega ao trabalho usando óculos novamente. Embora sua visão tenha sido testada e verificada no dia anterior, ela não está acostumada a ver seu rosto sem eles, então decide usar óculos falsos. Hajime imediatamente a provoca por esconder suas rugas de expressão. Ao se virar para encará-lo, ela nota uma mancha de sujeira no punho da camisa dele. Ele explica que é por causa de seu hábito estranho. Sempre que ele anda por Kowloon e vê números escritos nas paredes, ele os toca. É algo que ele sente necessidade de fazer, como uma regra não dita que ele sempre seguiu. O dia continua com suas tarefas habituais. Hajime termina cedo e verifica a Reiko que ainda tem mais a fazer. Ela diz a ele que ficará mais tempo, mas depois do expediente, ele desliga as luzes do escritório sem avisar e insiste que ela saia com ele para jantar. Enquanto caminham, Reiko percebe que Hajime não está indo para o lugar de comida habitual dele. Em vez disso, eles chegam a um lugar chamado Avenida do Pôr do Sol. Reiko não esperava isso de Hajime, mas isso, ele parece acreditar, é o que faz Kowloon ser Kowloon. Eles exploram várias barracas de comida, experimentando diferentes pratos e bebidas. Depois de um tempo, Reiko reclama que não consegue comer mais. Hajime sugere uma última parada, e eles entram em um lugar chamado Casa de Chá Peixinho Dourado. O barman, chamado Tal, reconhece Hajime imediatamente, o que faz Reiko pensar que ele já esteve aqui muitas vezes. Eles pedem café e, junto com ele, a atendente traz uma fatia de melancia de cortesia. Reiko a come rapidamente, apesar de ter dito antes que está cheia. Ela argumenta que melancia é principalmente água, então mal conta. Hajime reage rindo a isso. Enquanto ele fuma, Reiko olha e de repente sente nostalgia novamente. Ela acende seu próprio cigarro e diz a ele que é melhor fumar depois de comer. Esta declaração faz Hajime pensar. Isso lembra de alguém que costumava dizer algo parecido. Hajime aprecia esse tipo de peculiaridade. Elas trazem de volta lembranças e fazem-no sentir-se conectado a algo ou alguém. Enquanto se preparam para sair, Tal agradece e assume casualmente que Reiko é a namorada de Hajime. Reiko fica imóvel, surpresa com o comentário, e tenta corrigir a suposição, mas Hajime a interrompe e a incita a se apressar. Do lado de fora, ela menciona a identidade equivocada, mas Hajime apenas ri. Ela comenta em voz alta que pode ser estranho se ele algum dia levar sua verdadeira namorada lá, mas Hajime descarta sua preocupação. Reiko para de andar. Quando ela se vira, a lua está cheia acima dela. Um tarô genérico flutua ao lado também. Perdida em pensamentos, ela não ouve Hajime chamando-a em voz alta. Ele se aproxima e entrega a ela um pequeno recipiente de plástico. Dentro há um peixinho dourado. É uma lembrança da noite, algo para ela guardar em seu apartamento. Reiko o aceita e o leva para casa. Mais tarde em casa, ela coloca o peixinho em um pequeno recipiente de vidro. Enquanto o observa nadar em círculos lentos, seus pensamentos voltam ao que Hajime disse antes. No dia seguinte, há um anúncio do Centro de Gestão Ambiental de Kowloon. Um aviso de smog fotoquímico foi emitido, juntamente com um alerta de calor e alta umidade. Os cidadãos são fortemente aconselhados a evitar atividades ao ar livre tanto quanto possível. Enquanto isso, Reiko está pintando um quarto vago na Torre Sejong. Apesar do aviso, ela continua, determinada a terminar o que começou. Seu corpo está encharcado de suor, suas roupas grudam na pele. Ela tem o ventilador ligado e já passou por várias garrafas de água, mas o calor está... Falta pintar uma última parede. Ela olha para ela e se convence a continuar. Só mais um pouco e estará terminado. Mas quando ela tenta se aproximar, a visão começa a embaçar, seus joelhos tremem, e antes que possa se preparar, seu corpo desaba. Nesse momento, Hajime entra e a segura antes que ela caia no chão. Ele a segura nos braços e murmura que os heróis sempre chegam atrasados. Ele disse a ela que deveria pedir ajuda se realmente quisesse terminar o trabalho. Ele oferece-lhe uma lata de chá e pergunta o que deu nela. Reiko diz a ele que só queria que os inquilinos se sentissem confortáveis também. Hajime brinca que ela está começando a ter um efeito sobre ele e casualmente pega o rolo e começa a pintar a última parede sozinho. Reiko senta-se em um canto tomando chá, enquanto observa Hajime terminar o trabalho que ela começou. Seus olhos estão cansados, seu rosto está corado e o suor escorre de sua testa. Ela abaixa a cabeça até os joelhos. Ela murmura para si mesma que está apaixonada por isso. No dia seguinte, Reiko anda por aí procurando a casa de chá que visitaram recentemente, aquela com os peixes dourados e café. Ela anda por vielas e refaz seus passos, mas não consegue encontrá-la. Confusa, ela desiste e volta para o escritório. Lá dentro, o lugar está silencioso. Ninguém está por perto. Ela verifica a agenda e vê que o chefe está em uma reunião de negócios. Enquanto ela examina a sala, percebe um par de pés saindo de um canto. Curiosa, ela se aproxima e encontra Hajime deitado, dormindo profundamente. Ela diz para ele se levantar, mas ele não responde. Ela tenta novamente, mais alto desta vez, mas ainda sem reação. Então ela imita a voz do chefe para brincar com ele. Isso finalmente provoca uma reação. Hajime abre um pouco os olhos, vê Reiko e, sem aviso, a puxa para perto dele. De repente, ele começa a beijá-la. Seus braços a envolvem, seus lábios pressionam contra os dela. No início, Reiko fica parada, atordoada pela súbita ação. Então, o beijo dele aprofunda-se, pressão e calor.
Reiko começa a resistir. Ela luta contra o aperto dele, tentando empurrá-lo. Quando os olhos de Hajime se abrem completamente e ele percebe o que está fazendo, ele imediatamente recua e a empurra. Levantando-se, ele murmura que pegou a pessoa errada antes de sair furioso. Reiko permanece no chão, atordoada. Suas mãos cobrem a boca, tentando processar o que acabou de acontecer. Mais tarde naquele dia, eles trabalham como se nada tivesse acontecido. Hajime quebra o silêncio primeiro, perguntando a Reiko que comida ela trouxe. Ele fala com ela casualmente, como se o beijo anterior não tivesse significado nada. Reiko se sente tola por estar presa a algo que claramente não importava para ele. Quando ele saiu, ela notou papéis caindo da mesa dele, sua bagunça habitual. Ela se abaixa para pegá-los e vê algo na gaveta aberta, uma fotografia espiando pela borda. Curiosa, ela observa. É uma foto de Hajime com alguém. O rosto da outra pessoa não está visível, mas algo na foto lhe parece familiar. Reiko de repente se lembra do beijo e da menção da peculiaridade, de como ela o lembrou de outra pessoa. Seus dedos tremem, então ela pega a foto e seus olhos se arregalam de choque pelo que vê. Abalada, ela corre para encontrar respostas. Ela vai direto para a casa de Sha Goldfish. Ao entrar, Tal a cumprimenta imediatamente com um sorriso. Ela pede um café gelado e, sem pensar, tira a foto da bolsa. Tal a vê e sorri, reconhecendo-a imediatamente. Ele menciona casualmente como todos se divertiram naquele dia. Reiko não entende. Ela pergunta se ele sabe mais sobre isso. Tal surpreso, pois é claro que ele tirou aquela foto quando Hajime propôs. Reiko olha fixamente para a foto, agora certa do que vê. É Hajime, parado exatamente nesta casa de chá, ao lado de uma mulher que é exatamente como ela, mas ela não se lembra de ter tirado essa foto. Seus nomes estão até escritos juntos acima das palavras parabéns. Sua mente gira. Agora ela está mais curiosa sobre a mulher que Hajime pensou ter beijado. Ao voltar para casa por um beco barulhento em Kowloon, Reiko não consegue parar de pensar em sua recente conversa com Tal. Seus pensamentos são interrompidos por uma ligação de alguém chamado Chave. Do outro lado, um ruído alto e perturbador ecoa pela linha. Chave reclama que o barulho do vizinho é insuportável. Curiosa e preocupada, Reiko decide investigar. Ela caminha pelo corredor e bate na porta do apartamento ao lado do de Chave. Quando a porta se abre, uma enxurrada de balões em forma de brinquedos de pelúcia se espalha. Uma mulher agitada luta para passar por eles, claramente em pânico, assumindo que a pessoa batendo espera uma entrega. Ela congela quando percebe que não reconhece Reiko. Após um breve momento, ela convida Reiko para entrar e oferece-lhe um chá quente. Bebida. A mulher explica que está trabalhando em um grande pedido e precisa terminar 50 figuras de balão, daí o barulho. Mas enquanto ela fala, percebe que Reiko parece distante, sem realmente ouvir o que ela diz. Algo claramente está incomodando-a. Reiko hesita, incerta se deve compartilhar seus pensamentos com uma estranha. Mesmo assim, ela tira uma pequena foto e a entrega para a mulher. É uma foto de Reiko e Hajime, mas Reiko admite silenciosamente que algo parece errado. Ela e Hajime nunca tiraram aquela foto. Na verdade, eles nunca estiveram em um relacionamento. A mulher na foto pode se parecer com ela, mas ela está convencida de que não é ela. O que a perturba mais é que ela não tem memória do seu passado. Ela não percebeu isso a princípio, mas agora se dá conta de que não há recordações claras, nenhuma história para ancorá-la. Ela não se lembra de quem era antes. A mulher ouve, e então responde calmamente. Se Reiko acredita que a mulher na foto não é ela, então talvez ela esteja certa. Ela explica que também vive sem um passado. Seu corpo passou por tantas mudanças que considera-se uma pessoa completamente diferente. Ela descartou sua velha identidade e, com isso, suas memórias. Ela escolhe quem é agora e quem se recusa a ser. Talvez, ela diz a Reiko, essa seja uma resposta que vale a pena manter. Ela oferece a Reiko uma torta, e elas comem em um silêncio confortável. De volta ao escritório, Hajime nota sua gaveta ligeiramente aberta e vê que a foto sumiu. Ele se lembra de quando encontrou Reiko pela primeira vez neste mesmo escritório. Ela já estava lá quando ele chegou, sentada à sua mesa, como se sempre pertencia. Ele se lembra de como ela o apresentou a Kowloon, ao número da sorte 8, aos jogadores idosos de Mahjong e ao restaurante favorito deles, Tintin. Ela uma vez contou a ele sobre fumar após comer melancia, algo que ela afirmava dar uma sensação única. Ele se lembra de um momento no terraço, os dois apoiados no corrimão, fumando enquanto a cidade fervilhava abaixo. Ela disse a ele que Kowloon parecia nostálgico, como se apaixonar. Era um lugar pelo qual ela se apaixonou. Hajime, mais cínico, acreditava que o distrito logo seria demolido, mas Reiko recusava essa ideia. Naquele momento, Hajime se pergunta como alguém pode amar algo que sabe que um dia desaparecerá. Na noite seguinte, Reiko encontra a garota do balão novamente, cujo nome é Yao Mei. Eles compartilham uma refeição de frango de Hong Kong e bebidas, rindo facilmente como velhos amigos. Reiko parece mais leve. Yao Mei está feliz, mas Reiko revela que ainda está curiosa sobre a foto misteriosa. Ela sugere a opção mais direta, perguntar diretamente a Hajime. Mas ao ver o rosto de Reiko ficar vermelho, ela entende. Reiko está apaixonada por ele. Na mente dela, o silêncio de Hajime sobre a foto deve significar que ele está escondendo algo. Se ele soubesse a verdade, por que não disse nada? Yao Mei propõe uma teoria. Talvez a mulher na foto seja mesmo Reiko, mas ela está sofrendo de amnésia. Hajime poderia estar esperando, na esperança de que suas memórias retornem. Isso explicaria seu silêncio. Mas, se for esse o caso, Reiko se pergunta quem ela poderia ser aos olhos de Hajime agora. No dia seguinte, tanto Reiko quanto Hajime estão ocupados no trabalho. Hajime sugere que eles façam uma pausa e peguem
Almoço. Reiko recomenda um novo lugar com frango ao limão, mas Hajime quer voltar ao lugar de sempre. Nesse exato momento, Reiko fala de repente. Ela se sente nostálgica ao redor dele. Ela se pergunta se ele sente o mesmo. Hajime sente. Ela se vira para encará-lo e ele se volta para encontrar seu olhar. Ele se inclina e por um momento, o espaço entre eles se estreita. Mas em vez de dizer algo significativo, ele comenta sobre seus ouvidos sem furos e como suas rugas ao redor dos olhos estão começando a aparecer. Então, meio brincando, ele insiste para que comam bolinhos cozidos pelos benefícios de beleza, o que Reiko recusa e volta ao trabalho. Então Hajime a deixa lá, sozinha. Depois que Hajime sai, Reiko finalmente exala, a tensão escorrendo de seus ombros, embora seu rosto permaneça visivelmente irritado. Ela pega a foto e a coloca de volta na gaveta de Hajime, onde originalmente pertencia. Pouco antes de fechá-la, dá uma última olhada na imagem e a belisca, frustração passando pelo rosto antes de fechar a gaveta. Na manhã seguinte, um anúncio televisivo anuncia exames médicos gratuitos patrocinados pelo Centro Médico Geral Hebinuma, disponíveis para todos os residentes de Kowloon somente naquele dia. Reiko decide ir com Yaomei. Ambas chegam à clínica vestindo simples robes brancos, folheando o catálogo de serviços que recebem na entrada. Yaomei parece animada, especialmente por encontrar o Dr. Hebinuma, que parece ser um local favorita. Quando se acomodam, uma menina pequena se aproxima delas, Xiaohui, a mesma menina que uma vez ligou para Reiko para reclamar do barulho de Yaomei. Xiaohui e Reiko se tornaram mais próximas, principalmente devido a Xiaohui morar em um prédio gerido pela empresa de Reiko. Assim, ela apresenta as duas uma à outra, e as três seguem para os diferentes exames: triagem de visão, medições de altura e peso e exame de sangue. A lista de verificação deles eventualmente os leva a um procedimento final, o exame de deglutição de bário. O nome sozinho já soa desagradável. Assim que se preparam para isso, um funcionário da clínica anuncia consultas gratuitas de cirurgia estética. Yaomei se anima imediatamente e muda de rumo. Enquanto isso, Reiko nota uma seção no catálogo detalhando procedimentos anti-envelhecimento. Sua mente volta aos comentários casuais de Hajime sobre seus pés de galinha. Com pouca hesitação, ela se inscreve para a consulta, e Yaomei faz o mesmo. Mais tarde naquele dia, Hajime aparece na casa de chá Goldfish. Ele espera encontrar Tal atrás do balcão, mas em vez disso, um novo barman o cumprimenta. O novo funcionário não sabe muito. Tal se demitiu inesperadamente e não foi visto desde então. No mesmo dia, Reiko e Yaomei também visitam a casa de chá na esperança de falar com Tal e talvez aprender mais sobre a foto misteriosa. Mas, como Hajime, elas saem decepcionadas. Com a ausência de Tal, as respostas que procuram nunca serão encontradas. No caminho para casa, Reiko e Yaomei vagam por um beco, onde um vendedor de rua vende brincos de todas as formas e estilos. O brilho de prata e pérola chama a atenção de Reiko. Ela se lembra do comentário casual de Hajime sobre seus ouvidos não serem furados. Depois se lembra da garota na foto usando brincos de pérola. Percebendo o quanto Reiko está interessada neles, Yaomei escolhe um par que se assemelha muito aos da foto e os entrega a ela. Ela os experimenta, olhando-se em um pequeno espelho. Yaomei observa em silêncio, estudando sua expressão. No dia seguinte, Hajime tenta rastrear Tal online. Como ele mesmo organizou a moradia de Tal, encontrá-lo deveria ser simples. No entanto, todas as buscas levam a um beco sem saída. Erros de sistema aparecem como nunca antes. Reiko chega ao escritório logo depois. Hajime percebe imediatamente. Os mesmos brincos de pérola da foto estão agora presos na orelha dela. Orelhas. Ele se aproxima, mas antes que possa reagir mais, Reiko esclarece que são apenas de pressão. Sua expressão rapidamente muda de brilhante para irritado e ele sai sem dizer mais nada. Depois de testemunhar sua partida abrupta, Reiko vai direto para o apartamento de Yaomei. Ela chega frustrada. Ela até deixa os brincos caírem no chão e seus olhos estão molhados de lágrimas enquanto reflete sobre como ela é ridícula. Esforçou-se tanto para atrair a atenção de Hajime apenas para ser rejeitada. Yaomei a acolhe e oferece doces, dando-lhe espaço para respirar. Enquanto isso, Hajime está sentado sozinho em um beco escuro. A chuva cai lentamente do céu. Ele olha fixamente à frente, imóvel, perdido em pensamentos. Naquela noite, Reiko também permanece inquieta em seu ritmo. Seus pensamentos se fraturam em versões paralelas de si mesma, cada uma tentando algo novo, reagindo de forma diferente, alterando detalhes em busca de clareza. Depois de um tempo, ela se levanta. Ela recolhe os brincos, os óculos e as roupas que usou naquele dia. Dobra-os cuidadosamente e os coloca em uma caixa. Ela a sela, desliza-a para cima do armário e deixa-a escondida no escuro silencioso. No trabalho, Reiko sai para a varanda e acende um cigarro. A chuva cai constantemente do céu, criando um ritmo suave contra o concreto. Um momento depois, Hajime se junta a ela, também segurando um cigarro na mão. Eles ficam lado a lado em silêncio, o som da chuva preenchendo o espaço entre eles. Eventualmente, Hajime fala, pedindo desculpas por seu comportamento no dia anterior, admitindo que agiu por frustração, o que é infantil. Reiko aceita isso, parecendo calma a princípio. Mas então seu tom muda. Ela lhe diz francamente que suas ações foram tolas. A honestidade pega Hajime de surpresa. Ele esperava uma aceitação silenciosa, não crítica. No entanto, Reiko não se detém nisso. Como condição para aceitar seu pedido de desculpas, ela declara que poderá escolher onde eles vão almoçar. Hajime concorda, e ela escolhe um lugar conhecido por seu frango com limão. À noite, eles voltam lá para jantar.
No restaurante, Hajime experimenta o frango ao limão que Reiko recomenda. Ela o observa atentamente, sua expressão ilegível, até que ele finalmente comenta que está bom. Seu rosto se ilumina dramaticamente com suas palavras. Mas ele ainda insiste que os bolinhos são melhores. Depois da refeição, eles saem. A chuva parou, mas o pavimento continua escorregadio. Quando Reiko dá um passo à frente, ela escorrega ligeiramente, mas Hajime a segura rapidamente pela mão. Seus olhos se encontram. Embora Reiko tente soltar, o aperto de Hajime permanece firme por um momento mais longo do que o necessário, como se relutasse em soltá-la. Eventualmente, ele a solta e a lembra de ter cuidado. Eles olham para o céu, onde o brilho artificial de terra genérica está mais forte do que o habitual. Sob essa luz, os dois compartilham um momento romântico e silencioso. Mais tarde, Reiko e Aomei prosseguem com a consulta agendada na clínica de estética. Reiko senta-se na sala de espera, folheando um catálogo, tentando decidir qual procedimento anti-envelhecimento ela quer. E Aomei nota que ela está com a maquiagem habitual para o procedimento. Reiko parece não entender por que isso importa, mas Yaomei insiste que seria indelicado encontrar o Dr. Rabini Numa sem ao menos um batom. Então Reiko pega um da sua bolsa. Reiko hesita por um momento. A Cora lembra da garota na foto, mas ela a aplica de qualquer maneira. Quando chega a vez de Reiko, ela entra na sala de consulta, onde o médico a cumprimenta. Ela fala para ele sobre sua preocupação, especificamente as rugas nos cantos dos olhos. O médico recebe um arquivo no computador e faz uma pausa para lê-lo. Então, enquanto a examina, ele se inclina, tocando muito o rosto dela. Parece quase estranho. Ele comenta que há um brilho e calor no rosto dela. Seu olhar permanece, e a intensidade da atenção dele a deixa inquieta. Perguntas. Ele começa a fazer perguntas não relacionadas sobre seu trabalho, seu estado civil, sua família e até mesmo a estrutura de sua casa. Reiko responde honestamente, mas suas respostas só levam a mais. Confusão. Ela não consegue se lembrar de nada do seu passado. Suas memórias estão ausentes. O médico observa sua memória fragmentada e sorri, como se tivesse chegado a uma conclusão particular. Ele informa que, de forma incomum, suas rugas não têm histórico visível. Ao contrário dos sinais normais de envelhecimento que se desenvolvem gradualmente, as dela parecem ter aparecido de uma só vez, como se sempre estivessem tendo P ali. O comentário pega Reiko de surpresa. Ela se enrijece, tentando compreender o que isso poderia significar. Se suas rugas não têm história e suas memórias estão incompletas, então talvez essas memórias nunca tenham realmente existido. O médico então se inclina mais perto, falando suavemente. Ele diz a ela que o que realmente importa é que ela existe no presente. As palavras a confundem e seu desconforto aumenta quando ela percebe uma mudança sutil na aparência do médico. Seus traços parecem distorcidos, sua língua anormalmente longa, seus olhos assumindo um abnormal forma. Reiko congela no lugar, enquanto sua mão permanece pressionada contra a bochecha e os lábios dela, removendo seu batom. Momentos depois, Reiko entra abruptamente pela porta da sala de consulta. Ela avança pelo corredor, agarrando a mão de Yaomei sem dizer uma palavra e a arrastando para longe da clínica. Dentro da sala de consulta, o médico está à janela, observando as duas mulheres saírem. Ele murmura para si mesmo, comentando que o batom que Reiko usava não combinava com ela. Então, lentamente, ele limpa o batom da mesma cor de sua própria boca, rindo suavemente para si mesmo. É maravilhoso demais, ele diz. Ele pode simplesmente perder seu... mente. Hajime recorda-se de caminhar por Kowloon com Reiko. Mais cedo naquele dia, eles ajudaram um morador idoso a consertar móveis. Enquanto voltavam por um beco estreito, uma umidade densa grudava neles. Sem aviso, Hajime largou suas ferramentas e seus joelhos vacilaram, fazendo-o cair no chão. Uma onda súbita de tontura o dominou. Reiko observou com cuidado, suspeitando de insolação. Sem hesitar, sugeriu que voltassem ao apartamento dela ali perto, para que ele pudesse descansar e se reidratar. Ao chegar, ele hesitou. Entrar no espaço privado de uma mulher parecia íntimo, talvez pessoal demais, mas o calor opressivo não lhe deixou muita escolha. Ele concordou e a seguiu para dentro. O apartamento dela era modesto. Finas cortinas brancas flutuavam suavemente na brisa que passava pelas janelas abertas. Janelas. O ar dentro parecia mais fresco, mais ventoso. Hajime foi até a pia, abriu a torneira e jogou água fria no rosto. Um tubo amassado de pasta de dente estava por perto. Dentro da geladeira, ele encontrou um copo de água deixado descoberto, colocado intencionalmente por Reiko para permitir que o cheiro de cloro dissipasse antes de consumo. Ele bebeu de uma só vez, deliberadamente. Depois sentou-se na beira da cama dela, examinando o quarto. Tudo estava limpo e organizado. Não havia sinais de brinquedos de pelúcia. Espiando pela janela, ele viu Reiko fumando na varanda, com o olhar perdido na distância. Enquanto Hajime observava Reiko na varanda, ela de repente falou, quebrando o silêncio. Ela perguntou sobre a experiência dele em Kowloon até aquele momento. Hajime respondeu, compartilhando que tinha sido maravilhoso, embora admitisse que frequentemente sentia uma sensação de nostalgia. Ele lembrou de algo que ela havia lhe dito antes. Nostalgia é como estar apaixonado. Hajime, curioso, perguntou por que aquela comparação ressoava com ela. Reiko explicou. Ela disse a ele que nostalgia era uma sensação estranha. Embora ela nunca tivesse realmente estado em Kowloon antes, parecia que conhecia o lugar a vida toda. Essa é a essência da nostalgia. É a sensação de familiaridade com algo que você nunca experimentou. É como querer trancar esse sentimento bem no fundo do seu coração. Dessa forma, é muito parecido com o amor. Agora, de volta ao presente, o relógio marca
7 horas e 45 minutos. Reiko está em frente ao espelho, aplicando um batom rosa suave enquanto se prepara para sair para o trabalho. No escritório, ela imediatamente se mergulha em suas tarefas. Então, ela ouve uma voz familiar. Ela se vira, esperando ver Hajime, mas fica chocada ao ver quem também está lá, Miyuki, a inquietante doutora da clínica Habinuma. O último encontro delas a deixou inquieta. O chefe delas cumprimenta Miyuki com entusiasmo, mas Reiko e Hajime trocam olhares cautelosos. Olhares. A clínica tornou-se oficialmente um cliente e Miyuki agora está procurando estabelecer um segundo local em Kowloon. Todos se reúnem para um chá, discutindo o plano de Miyuki de abrir outra clínica em Kowloon. Eles saem para encontrar um bom local, mas Hajime não consegue parar de bater os pés. Sua inquietação palpável. Enquanto Reiko procura por locais potenciais, Hajime percebe como Miyuki continua a olhar para ela, fazendo observações desnecessárias que só alimentam sua frustração. Incapaz de conter isso por mais tempo, Hajime se inclina mais perto de Miyuki, seu olhar intenso, e o confronta. Mas Miyuki permanece impassível, continuando com seus comentários. À medida que a irritação de Hajime cresce, ele lança uma ameaça, mas Miyuki retalia jogando desinfetante nos olhos de Hajime. Com isso, Hajime grita de dor devido à queimação ardente. Miyuki, indiferente ao incidente, decide partir. Ele se levanta despedindo-se, mas não antes de pegar o braço de Reiko e pressionar um beijo em seus lábios. Sua língua de cobra desliza em sua boca, e ele sussurra que ela deveria escolhê-lo antes de puxar. Furioso, Hajime explode em raiva, gritando tudo que vem à sua mente. Miyuki e seu assistente deixam a cena, o assistente chocado com o beijo, dado o notório germofobia de Miyuki. Mas, como o comportamento de Miyuki sugere, uma serpente engole o que deseja. Então, Miyuki recebe uma ligação de alguém chamado Yulong. De volta ao escritório, Reiko permanece paralisada, atordoada pelo que acabou de acontecer. O chefe deles intervém, tentando impedir que Hajime persiga Miyuki, enquanto a raiva de Hajime atinge o ponto de ebulição. Depois do trabalho, Hajime e Reiko param em um japonês. Loja. Reiko vê um aquário em exposição e instantaneamente se lembra de que precisa de um maior para seu peixe dourado. Mas é pesado demais para ela carregar, então Hajime se oferece para passar em seu apartamento para que ela possa comprá-lo. Quando chegam ao apartamento dela, parece estranhamente familiar, como se Hajime já tivesse estado lá antes. Reiko faz as mesmas coisas que fez quando ele entrou pela primeira vez, enchendo o aquário com água, enquanto Hajime nota a pasta de dente dela ainda ali na pia no mesmo lugar. A única diferença é que não há um copo de água da torneira na geladeira como ela costumava guardar. Então, em vez disso, Hajime pega uma melancia da geladeira. O quarto permanece inalterado, exatamente como estava quando ele o visitou pela primeira vez, exceto por um bichinho de pelúcia agora exibido em um canto. Hajime sai para a varanda para fumar, enquanto seus pensamentos vagam para a vez em que Reiko fumou lá quando ele entrou pela primeira vez. Reiko menciona o assunto do quarto na torre Seijo-ing, mencionando que encontrou um inquilino. Hajime aproxima-se dela enquanto ela ainda está ocupada com o aquário e prossegue perguntando o nome do peixe dela. Sem hesitar, o nome Sucesso vem à mente dela. Hajime acha que é um nome terrível, mas é o peixe dela afinal. Ele sai, olhando para trás uma última vez, antes de... Saindo, Reiko fica ali quieta, desejando que ele volte a visitá-la em breve. No dia seguinte, uma única haste de girassol está em um vaso de vidro transparente sobre a mesa de Hajime quando ele chega. Ele olha para Reiko, que lhe diz que é sua forma de agradecê-lo por carregar o aquário ontem. Embora cético, Hajime pergunta quando deve trocar a água. Ele não quer que o girassol morra com ele. De repente, uma voz infantil ecoa pelo escritório. É Xiaohui, visitando Reiko como prometido. Embora seu problema com um vizinho barulhento tenha sido resolvido, agora ela precisa de mais espaço para guardar todas as suas roupas. Ela quer a ajuda de Reiko para ver apartamentos. Xiaohui nota o girassol na mesa de Hajime. Ela comenta que na linguagem das flores, um girassol significa "só tenho olhos para você". Reiko ouve e fica tensa com isso. Ela nunca soube realmente que esse era o significado de... Em um leve pânico, ela agarra Xiaohui e a puxa para fora da sala antes que mais alguma coisa possa ser dita. Elas chegam ao 7º apartamento que visitaram, mas Xiaohui ainda não se conecta com nenhum deles. Reiko acha todos aceitáveis, mas Xiaohui continua indiferente. Reiko propõe encontrar um lugar em outra localização, mas mudar-se de Kowloon não é uma opção para ela. Ela só trabalha meio período, então tecnicamente tem mais opções, mas não consegue se forçar a sair de Kowloon. De repente, o telefone de Reiko toca. É Hajime. Ele diz que encontrou um bom lugar na rua Ngongkong e lhes diz para irem vê-lo. Ao chegar, Reiko menciona que já tinha visitado aquela propriedade, mas a descartou devido ao seu layout estranho. Ela não a incluiu na lista de Xiaohui. Mas assim que Xiaohui entra, ela se encanta instantaneamente. Apesar do pequeno tamanho, o apartamento tem bastante espaço de armazenamento, e ela se apaixona por... isso. O terraço aumenta sua empolgação. Ela decide agarrar a oportunidade imediatamente. Reiko se sente um pouco derrotada, mas Hajime diz que se um lugar se adapta ao inquilino, mesmo uma planta baixa estranha se torna certa. Enquanto Xiaohui explora o terraço, Reiko e Hajime olham para o céu, admirando o clima. Xiaohui os chama para ver algo. A vista abaixo do terraço está pontilhada com girassóis em flor. É como se alguém tivesse espalhado sementes lá há muito tempo, e agora um grupo começou a crescer. Enquanto olha para a vista abaixo, Reiko recorda o significado do girassol na linguagem das flores. Eu só tenho olhos para você.
O pensamento persiste. Ela se pergunta em um campo de olhares de quem Hajime espera encontrar os olhos. No dia seguinte, Reiko compra suco de melancia em uma loja. Uma moeda escapa de sua bolsa e rola para longe. Quando está prestes a pegá-la, um homem estranho usando uma máscara a apanha e brinca com ela nas mãos antes de devolver a ela. O que o torna mais estranho é que ele não diz nada. Ele apenas faz uma reverência em resposta ao agradecimento dela e sai em silêncio. Naquela mesma noite, a notícia se espalha por toda a cidade. É um artigo de jornal que revela que Miyuki não é filha legítima do presidente da empresa. Ele é filho de um amante que assumiu a empresa porque o herdeiro legítimo e a mãe dele morreram em um acidente de carro há anos atrás. Até as empregadas não param de falar sobre isso. Enquanto isso, Miyuki senta-se em uma cama, compartilhando-a com o homem mascarado de antes. Embora o artigo seja mencionado, Miyuki não parece se importar. O homem mascarado parece saber muita informação, pois menciona como Reiko é tão idêntica a outra pessoa, e até traz à tona tal que largou o emprego há 2 semanas. Há anos. Miyuki também se levanta, caminhando até a janela para contemplar a vista. Ele diz com um número. Quando a chamada é atendida, ele pede atualizações. Ele está investigando a identidade de Reiko. Ainda não há nada, mas ele confia no homem do outro lado da linha. Ele tira o roupão, revelando um corpo marcado por uma grande tatuagem de cobra que se enrola por seu pele. No dia seguinte, Hajime caminha pelas ruas de Kowloon com uma foto de Tal na mão, perguntando às pessoas ao redor que podem ter trabalhado com ele se já viram o homem. Alguém sugere que ele tente visitar Tal diretamente ou pergunte aos vizinhos. Afinal, ele é um corretor de imóveis. Mas cada tentativa leva a lugar nenhum. Quando ele tenta caminhar até o apartamento de Tal, o caminho termina em um beco sem saída. As estradas que levavam até lá desapareceram, apagadas como se nunca tivessem existido. É como se Kowloon estivesse fazendo algo estranho para enganá-lo. Em outro lugar, Reiko fuma sozinha na varanda, observando a vista com seu cigarro na mão. De repente, o homem mascarado de ontem aparece ao seu lado mais uma vez. Novamente. Ela se vira para ele, surpresa não por sua presença, mas pelo que segue. Ele remove a máscara e ela o reconhece como o bartender do salão de chá Goldfish, Tal. Seu cabelo está solto, sem coque como antes, mas tudo o mais combina. Seu rosto, seus olhos, sua presença. Ele parece surpreso que ela o conheça, mas Reiko sempre sentiu que ele a conhecia. Mesmo que se encontrassem apenas 2 vezes, ela sente uma conexão de longa data. Ele confirma isso, reconhecendo também seu vínculo com Hajime. Mas então ele lhe diz algo bizarro. Ele sabe que ela não é a Reiko que conhecia. A verdadeira Reiko, ele diz, não existe mais neste mundo. Ela escuta em silêncio enquanto ele explica. Tudo nela é idêntico à mulher da fotografia, até a marca de beleza perto do olho. Mas não é ela de fato. Ela é outra pessoa no corpo de Reiko, inconsciente, vivendo uma vida que não é dela. Ele tem pena dela, então pede para ela transmitir uma mensagem a Hajime, que ele o visitará em breve, antes de deixá-la ali confusa com suas palavras. Reiko volta para o escritório, as palavras de Tal ecoando em sua mente. Se ela não é a mulher da foto, então esta vida, este passado, pertencem todos a outra pessoa. Lá dentro, Hajime está sentado, caído em sua mesa, com a cabeça apoiada nos braços. Sobre sua mesa, o girassol que ela uma vez lhe deu está murchando em um vaso seco. Ela o pega, com a intenção de jogá-lo fora. Antes que ela possa sair, Hajime murmura que não gosta dela, mas ela não se importa, dizendo que ele já sabe disso, então joga a flor murcha no lixo. Naquela noite, Reiko fica acordada em sua cama, relembrando as palavras de Tal. Se tudo o que ela é agora não é verdadeiramente dela, então o afeto de Hajime e a história que compartilharam, nada disso realmente pertence a ela. Tudo pertence a Reiko original. No dia seguinte, eles trabalham em uma rotina silenciosa. À tarde, começam a queimar papéis antigos. Reiko continua derrubando o lixo no chão, errando-os fornalha. Hajime comenta sobre sua visão piorando, sugerindo que ela use seus óculos novamente, mas ela se recusa. Mais tarde, ela menciona a mulher, a verdadeira Reiko, e pergunta se ela é a mesma pessoa que Hajime se lembra. Uma rajada de vento repentina bate em seu rosto. Hajime responde indiretamente, mas o significado é claro. Ela nem sabe ela mesma. É verdade, ela não se lembra de há quanto tempo mora em Kowloon, quando começou a trabalhar, ou mesmo como fala. Tudo parece emprestado, como se pertencesse a outra pessoa. No entanto, ainda há coisas que realmente pertencem a ela. Seu peixe dourado, a predileção por frango ao limão e a forma como ama Hajime. Mas Hajime nega. Para ele, o amor dela é apenas parte da ilusão, um eco da vida que ela está vivendo. Reiko sabe que não. Tudo o que ela sente é real. Ela explica com lágrimas nos olhos o quanto anseia pelo toque dele e como deseja seu reconhecimento. Hajime olha, sem palavras. Ela tenta expressar a profundidade desse anseio, mas as palavras ficam presas em sua garganta. O peito dela aperta, a respiração encurta, e o mundo gira. Então, dominada por tudo isso, ela desaba no chão. Obrigado, pessoal. Chegamos ao fim do vídeo. Dê like e se inscreva para mais.